Seja muito bem-vindo, eu me chamo Alcino Júnior e esse vídeo tem duas finalidades. A primeira delas é anunciar o retorno do canal aqui em 2021. Vocês que acompanham sabem que eu fiquei alguns meses aí sem postar nada, porque eu tive alguns problemas técnicos, questões de equipamento, e por conta disso eu dei uma parada, mas o canal tá voltando a partir de hoje. Eu vou começar a postar mais conteúdos aqui, o projeto de leitura literária vai continuar, a gente vai retomar de onde parou. Então, por favor, fique aqui, confira sua inscrição, se ela continua ativada, se o sininho continua ativado, e já deixa o seu like nesse vídeo. O segundo assunto que eu quero tratar é a respeito da nova polêmica que está rolando aí nos últimos dias, que é o comercial do Burger King, onde ele traz um grupo de crianças para falar sobre a temática LGBTQIA+. E esse comercial gerou uma polêmica muito grande no meio evangélico, vários líderes vieram a público se posicionar contra ele, e eu quero dar minha opinião aqui sobre isso. Eu sei que esse vídeo não vai agradar todo mundo, muita gente não vai concordar com o que eu vou dizer aqui, mas eu só quero te pedir que fique até o final para você entender qual é o meu ponto. De saída, eu já preciso dizer que eu sou completamente contra essa propaganda, sou completamente contra você usar crianças para defender uma causa desse tipo, porque crianças são seres inocentes, e eu acho que essa é uma discussão muito delicada e é uma discussão que cabe aos adultos. Portanto, eu sou completamente contra essa propaganda, porém, eu também sou contra algumas pequenas questões que os cristãos estão colocando em relação a ela. Claro que eu estou falando aqui dos cristãos de maneira geral. A primeira questão é que muitos cristãos estão agindo como se aquelas crianças tivessem sofrido uma lavagem cerebral para estar ali, quando não foi isso que aconteceu. Aquelas crianças que estão no comercial são crianças que já vivem essa realidade. São crianças que já vivem em casas onde a questão LGBTQIA+ é uma realidade. Elas mesmas dizem isso durante o comercial. E isso é importante porque mostra um pouco da nossa mentalidade. A gente tem uma mania de querer olhar para determinadas pautas e viver como se essas coisas não estivessem acontecendo. Só que a homossexualidade é uma realidade da nossa sociedade. Não adianta querer jogar para debaixo do tapete. Não adianta você querer impedir o seu filho de ver essa propaganda, porque quando ele chegar na escola, ele vai encontrar um coleguinha que vive essa realidade. Então, a gente precisa parar de querer viver como se as coisas não estivessem acontecendo. Elas estão acontecendo, isso é uma realidade. E tentar empurrar isso para debaixo do tapete não é a solução. A segunda questão é que muita gente tratou essa propaganda como se ela fosse um crime. Só que a gente precisa entender que quando nós cristãos dizemos que a homossexualidade é pecado, nós estamos tratando de uma questão teológica, uma questão de fé. A homossexualidade é pecado, mas ela não é crime no Brasil. E ela não é crime no Brasil, inclusive graças a nós cristãos, porque foi a igreja, foi o cristianismo que ao longo dos séculos lutou pela democracia. Então, se hoje um homossexual pode livremente expressar a sua opção, é também graças a nós. A gente não pode agora querer criminalizar isso. Como eu disse, eu acho que esse comercial não é conveniente, ele não é adequado, mas ele também não pode ser tratado como algo criminoso, porque ele não é. Se a gente apoiar que hoje um comercial que defenda a questão da homossexualidade é crime, amanhã eles podem querer criminalizar algum comercial que defenda a nossa fé também. Então é muito mais seguro para nós apoiar a liberdade do que apoiar a censura. Porque hoje a vítima são eles, amanhã podemos ser nós. E uma terceira questão, que essa é a mais polêmica na minha opinião, e eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, é a questão do boicote. Muitos líderes cristãos propuseram que nós façamos um boicote ao Burger King. E eu vejo alguns problemas aí. Ainda que eu acho que o boicote é uma ferramenta legítima, eu acho que se você acha interessante se valer desse recurso, tudo bem, faça isso. Mas eu tenho um certo problema com essa questão do boicote, porque eu acho que ele é uma solução um pouco preguiçosa e até um pouco covarde. E explico por quê. Quando você propõe um boicote, você está propondo resolver o problema por meio de uma omissão. Quando eu boicoto, eu estou deixando de fazer algo. E aí qual é o problema?
eu deixar de comer no Burger King não vai mudar nada na realidade das minhas crianças, na realidade dos seus filhos. Isso não vai mudar. Sabe por quê? Porque o que a gente precisa é de ação e não de omissão. É muito fácil eu ficar sentado aqui nessa cadeira dizendo pra gente não ir mais no Burger King enquanto as nossas crianças estão sendo bombardeadas por essa questão o tempo inteiro. Então o que nós precisamos agora é agir. O que nós precisamos agora é preparar as nossas crianças para lidarem com essa situação, preparar líderes, preparar professores para ensinar as crianças a como lidar quando encontrar um coleguinha na escola que vive numa casa que tem homossexuais, como lidar quando encontrar um colega na escola que se declara homossexual, como apresentar a verdade para essa pessoa em amor, como dizer para essa pessoa que o que ela faz é errado, mas Deus a ama, Deus está disposto a salvá-la. Então não adianta, é muito fácil ficar aqui dizendo vamos boicotar, enquanto não se toma atitude nenhuma para resolver o problema. O nosso problema não é a existência dos homossexuais. Isso é inerente à natureza pecaminosa do homem. O nosso problema é não estarmos aptos a lidar com o homossexual que se apresenta diante de nós. O nosso problema é as nossas crianças não terem o devido preparo bíblico para essa questão. Então, você boicotar o Burger King para ele não muda nada. A campanha já deu certo, a campanha publicitária já deu certo. Tanto é que nós estamos falando dela aqui. O que vai fazer a diferença não é você ir lá comprar ou não. Para cada cristão que deixar de ir lá, 2 homossexuais vão passar aí. Então isso para eles é indiferente. O que faz a diferença é nós prepararmos o nosso povo para lidar com os dilemas éticos da nossa sociedade. E isso não tem sido feito. Então, antes de você pensar em boicotar, antes de você pensar em uma atitude de omissão, busque uma atitude de ação. Vamos preparar o nosso povo para lidar com essa questão. Esse é um caminho muito mais eficaz do que ficar em casa sentado, defendendo o boicote. Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. Agora, agir é uma coisa que poucos estão dispostos e capacitados para fazer. Pois bem, essa é a minha opinião. Como eu disse, acredito que vai ser controversa, mas eu quero ouvir você. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda. Vamos conversar mais sobre esse assunto aqui embaixo. Mais uma vez, quero te pedir para deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever no canal e avisar mais uma vez que nós estamos de volta no ano de 2021. Nossos conteúdos vão ser retomados e eu conto com a sua participação aqui, como sempre tem sido ao longo dos últimos meses. Um forte abraço e até o próximo vídeo.